Uh. Yeah. Yeah. Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um programa Trocando Ideia com Mancini da nossa TV Panorâmica. É isso aí. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Nós estamos trazendo um tema muito atual no dia a dia, que nós vamos falar hoje sobre o cuidado com as nossas crianças. A proteção das nossas crianças, dos nossos filhos, nossos sobrinhos. Hoje nós vamos falar sobre a importância do Conselho Tutelar, que é um tema que está no nosso cotidiano, mas geralmente a gente só dá ênfase quando acontece algo ruim com alguma criança próximo da gente. E eu estou trazendo um cara que é muito especial, é um amigo, que vocês vão conhecer, ele vai se apresentar, tem uma formação gigante e se elegeu conselheiro tutelar na última eleição aqui na nossa cidade Serra. Beleza? Então, com vocês, eu estou falando do meu amigo Adriano Cordeiro. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Diego. É uma satisfação enorme estar aqui, com você, participando desse programa tão importante aí para a sociedade. Gente, o Adriano aceitou de prima, assim, quando nós convidamos ele, né? Porque o nosso projeto aqui é levar informação, entretenimento também, para não só a nossa cidade da Serra, nosso estado do Espírito Santo, né, Adriano? Mas para todo mundo, porque eu tenho certeza que em qualquer lugar do mundo, tudo que a gente conversa aqui, alguém também tem alguma dúvida. Mas antes da gente entrar na pauta, cara, não só eu, né, como as pessoas que estão aqui nos ajudando, mas o público que nos assiste, que está sentado no sofá lá da sala lá, quer conhecer um pouquinho mais de você. Mas antes eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, tá? Vocês que estão aí, que acessou o link pelo Instagram, vai lá e compartilha nas suas redes sociais. E você que está nos assistindo pelo YouTube, compartilha com todo mundo aí, porque o tema é muito importante, tá bom? Bom, quem é o Adriano coando café ali no dia a dia? Diego, o Adriano é um rapaz, é um homem já adulto, filho, é pai ao mesmo tempo, que eu tenho meus filhos, tenho minha esposa. Então, eu sou uma pessoa tranquila, gosto de tranquilidade, gosto de paz, de alegria também, nos momentos de descontração. Então, acho uma pessoa tranquila. Show. E é você mesmo que faz o café ou é a esposa? Lá em casa a gente não toma muito café, não. A gente, assim, de vez em quando vem uma visita, mas eu aprecio muito o café, quem gosta, mas não sou muito de tomar, não. Ah, show de bola. E deixa eu te falar, a sua família, cara, a importância da sua família aí na sua trajetória profissional, familiar também. Quem é a sua família, né? Você contar aí pro pessoal de casa aí. Minha família, né, cara? Eu sou filho do Joel, né, e da Elza. Tenho dois irmãos, o Sandro e o Felipe. E a minha família é de suma importância, né? Meu pai foi funcionário da antiga Teleste, né, que passou a ser Telemar, Oi, foi Telefônica também. E meu pai, além de fazer parte da companhia telefônica, ele também sempre atuou em sindicatos, ele atuou junto à Associação de Moradores, né? E foi um grande profissional também. Também isso me influenciou muito. Meu pai foi a pessoa que fez mais festas lá no bairro onde eu fui criado, André Carlone. Meu pai foi a pessoa que trouxe um trio elétrico pela primeira vez lá. Meu pai chegou na época a trazer, no auge da fama, o Cid de Magal. Chegou a chegar até no aeroporto, no hotel, mas infelizmente no dia da festa, do aniversário de André Carlone, a chuva muito forte e a equipe do Cid de Magal veio até o local e constatou que o palanque não trazia segurança por causa da chuva. Mas meu pai foi um grande idealizador. Aí eu me inspirei, meu pai é vivo, graças a Deus. Eu herdei essa criatividade, né, essa liderança aí do meu pai. Muito bacana, muito bacana. E aí você falou que você tem filhos, né? Quantos filhos? Sim, eu tenho o Arthur de 12 anos, né, tenho a Valentina que tem 7 anos. E agora, né, eu tenho minha companheira, que já estou 6 anos com ela, que tem uma filha chamada Anabela, que tem 10 anos, aí completando
a nossa família, né? O nosso núcleo familiar, que é importante a gente estar ali juntos, né? Show de bola, muito bacana. A família é importante. Hoje o tema, né, que a gente vai abordar é um tema que envolve muito as famílias, né? E aí o Adriano, ele é formado em administração de empresa, técnico em processamento de dados. E eu queria que você saber se você já atuou na área privada com a sua vasta experiências sua, né? Nessa área de administração e processamento de dados, área tecnológica. E como foi esse momento profissional seu na área privada? Se, né, você já atuou dentro dessa sua formação Sim, e sim. como isso te trouxe experiências? Sim, né? É importante, assim, eu gosto sempre de lembrar, Diego, que né, eu comecei a fazer minha formação técnica, né? Em 1996 ali. E ali se falava no futuro da informática, que o futuro era informática. Quem soubesse informática estaria um passo à frente. Aí eu fiz o curso, né? Na época, técnico em processamento de dados. E isso me ajudou muito, me ajuda até hoje, assim, a base que eu tenho. Já fui professor de informática também, já dei aula para criança, para adulto. E a informática, né, me possibilitou, assim, né, assim, eu sempre, sempre, hoje como administrador, o diferencial que eu tenho é que eu não preciso pedir a ninguém para fazer nada para mim. Não quer dizer que eu tenha dificuldade de pedir, mas eu consigo ter uma ideia, colocar no papel, ilustrar ela, fazer um vídeo, eu consigo através da informática. Então isso me deu um grande diferencial. E aí, assim, eu fiz alguns estágios que me chamaram a atenção no Detran, e na época no Detran a gente conseguiu contribuir quando você tinha um acidente de trânsito. Eram 72 horas para você ter o boletim ali no sistema antigamente. Aí a gente conseguiu colocar em 48 horas, várias coisas que a gente conseguiu ali. E trabalhei em empresas grandes, igual a Futura Pesquisas, onde eu aprendi a fazer pesquisa eleitoral, inclusive já fiz várias aí depois de ter saído da Futura, e outras empresas, né? Então, assim, hoje tenho uma experiência assim, administrativa, assim, muito bacana. Muito legal. E você também já foi dono de autoescola, certo? Como é que foi essa experiência aí, esse lado empreendedor? E qual lição que você pode deixar aí para quem está nos assistindo que deseja empreender, né? Você que já teve uma autoescola aí, porque óbvio, né? Abrir um negócio, além de lidar com seus sonhos, Sim, você lida com os sonhos sim, das pessoas sim. que estão contigo ali. A autoescola, né, foi um empreendimento assim, familiar, né? Eu e meu irmão, a gente teve interesse nessa área, né, e pesquisou como que era para poder montar uma escola. É uma extrema assim, burocracia que tem que atender várias situações. E a gente conseguiu montar a autoescola. E tivemos muito sucesso, só que, assim, a gente sempre tem um lado profissional e o lado familiar. O nosso lado familiar é muito de querer agradar, de querer fazer o melhor. E muitas das vezes, assim, a autoescola, para ela ter sucesso, ela tem que visar mais lucro, assim. E a gente queria, assim, igual você falou do café, e a gente queria botar uma garrafa de café dentro do carro para o aluno, a gente queria botar uma água geladinha para o aluno, a gente não queria que nenhum aluno reprovasse, e a gente tinha um índice altíssimo de aprovação da Autoescola Serena, né, que hoje não existe mais ali em Laranjeiras. A gente tinha, assim, nosso lema era assim, tipo assim, passar de primeira. E as outras escolas, muitas delas não querem isso. Ela quer que o aluno fique ali, né, pagando taxa de reprovação, taxa de não sei o quê. E a gente não tinha essa prática. Fizemos muitos casos de sucesso, muitos alunos. Mas aí, assim, com a dificuldade, as crises, a gente acabou, né, passando a autoescola assim, para frente. Ah, bacana. Muito, muito legal. Ou seja, em todo o meio tem uma dificuldade, né? Não é fácil não. Empreender é um desafio muito grande. Show de bola. E você, cara, também fez pós-graduação em administração pública e gestão estratégica. Pelo que eu tô compreendendo aí pela tua fala, você sempre buscou ir mais para o setor público, né? A pergunta é o seguinte: hoje, atuar no setor público, o que te fez sair do setor privado, né, lá de trás da tua trajetória,
e vir para o setor público, e como foi essa transição? Assim, quando você falou, não, eu quero atuar mais no setor público. Esse período de transição, porque, óbvio, você teve autoescola também, teve um período, então, querendo ou não, é uma área privada, você atuou em algumas empresas privadas, mas também atuou, como você colocou aí no Detran, no estágio. E aí, como é que é esse momento que você fala, não, eu quero trilhar mais pelo setor público? Na verdade, assim, não teve esse momento, assim, agora eu vou do setor privado para o setor público. Na verdade, houve um intercâmbio, né? Um momento eu estive no privado, um momento eu estive no público, e foi assim que eu me formei, né, na minha trajetória. E assim, né, participei por alguns cargos, né? Fui chefe aqui do setor de cadastro técnico urbano, que é um setor que é responsável por catalogar todos os mapas do município, de todos os bairros. Cada bairro tem a planta, as plantas. Cada bairro tem a planta oficial, original. Então, assim, esse setor, quando eu entrei lá, e era um departamento, que era o Departamento de Planejamento Urbano, eu entrei lá para poder, era o departamento que tinha mais reclamação. Me colocaram lá para poder. E aí, quando eu saí de lá, era o departamento, né? Eu tive a missão de ser chefe de um setor, mas de organizar um departamento. Eu consegui, né? A missão foi dada e foi uma missão cumprida. E lá, nesse setor, assim, a gente pegava a planta de Barcelona original. Você via que era assinada, carimbada com a caneta ali, original azul. André Carlone, Barcelona, todos os bairros da Serra, cada bairro, por ordem alfabética, você vai achar ali a planta original, aprovada na prefeitura. Só que isso é coisa da década de 70, 80, e a gente fez um trabalho de organização, né, e também os serviços que eram prestados ali, e também fui chefe da fiscalização do PROCON, da Serra, né, e assim, aí o que me levou? É porque a necessidade, né? A gente vê as pessoas reclamando do setor público, da ineficiência do setor público, da ineficácia do atendimento ao público, da organização, as pessoas reclamando. A gente sabe que o Brasil tem não é uma lenda, né? É uma realidade, né? E aí eu sempre quis estar ali para poder fazer o meu melhor. O que eu aprendi lá no privado, o que eu aprendi na minha formação, eu quis levar para o setor público, que é por onde eu passei, eu sempre tive uma história de sucesso, onde você for lá e perguntar, as pessoas gostam de mim, lembram e realmente reconhecem que eu prestei um bom serviço naquele local ali, naquele momento que eu estive ali. Então, podemos dizer que você se encontrou no setor público, né? Eu gosto de participar das coisas que realmente tem sentido, assim, que levam, né, alguma coisa para as pessoas. Então, assim, na verdade eu gosto também do setor privado, né, gosto também do setor público. Então, assim, a gente atua como se fosse um jogador, onde colocar a gente naquela posição ali, a gente vai jogar, vai trabalhar da melhor forma, dar sangue mesmo, suor, para poder ter resultado. Bacana. E você também, né, não só o Adriano, gente, mas assim, eu também, vários amigos, a gente militou no movimento popular, né? Você também trilha pelos movimentos populares. Eu quero pedir a você aí que colabore com a gente aí sobre a sua atuação nos movimentos populares, assim, alguns momentos que você viveu nos movimentos populares, falasse para o público, né, onde você já atuou no movimento popular, a importância do movimento popular, até para as pessoas entender todo o processo para a gente entrar no tema que é o Conselho Tutelar. Isso, Diego, como eu estava dizendo anteriormente, meu pai, assim, a gente quando mudou para André Carlone, isso é mais ou menos 1983, André Carlone era conhecido como André Carlama. É um bairro que foi entregue, né, não lembro exatamente o número de prédios, então uma quantidade de prédios e casas, na beira da BR ali, quem conhece, né, em frente ao pavilhão de Carapina, e o bairro não tinha infraestrutura nenhuma, né, não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha escola, não tinha nada. E ali eu vi, junto com meu pai, eu ia em todas as reuniões, a gente tinha que amarrar sacolas no pé, porque você que é ali nascido, né, criado ali em Eldorado, você imagina você ter que sair lá no início de Eldorado para ir lá no ponto final, a pé. E a gente ia em André Carlone,
no meio da lama, era muita lama, não tinha asfalto, não tinha... A gente ia andando, entendeu? E naquelas reuniões, e eleição de comunidade, aí nisso conquistou a escola, conquistou o asfalto, a creche. Então eu fui me forjando nesse processo, porque meu pai sempre meu pai que fazia a campanha da chapa, meu pai que criava o slogan, meu pai que fazia os cartazes, tudo de forma manual, ele pegava revista, cortava figurinhas, ia fazendo coisas assim, e eu fui vendo aquilo ali, meu pai me dava o microfone, eu que falava chapa 1, chapa 2, vote chapa 1, então assim, eu cresci vendo isso aí, ia ser muito difícil eu não herdar, né, sendo o filho que era mais colado que o meu pai, eu acabei, né, aí quando a gente mudou para Colina de Laranjeiras, eu já estava atuando ali no bairro, sem ser da associação, e me candidatei e ganhei, né, em 2013, fui candidato a presidente, ganhei em 2013 para 2015 e depois de 2015 para 2017. Então fui presidente por 2 mandatos. E a importância é enorme, porque o prefeito, o governador, quando olha para o bairro, ele olha quem representa o bairro, que é o líder comunitário. Então eu sei que você teve uma passagem também muito exitosa, eu acompanhei, inclusive a gente foi presidente juntos na época, né, e ficou um legado entre assim, os melhores presidentes daquele momento ali, eu tenho certeza disso. E é muito importante, porque alguém tem que se prontificar, alguém tem que ir lá, tem que gastar uma gasolina, tem que pegar um ônibus, alguém tem que correr atrás. E é o que eu sempre venho tentando fazer, ajudar, entendeu? A minha rua, a minha comunidade, a minha cidade, o meu estado, né? Show de bola. E você também atuou na federação, né? Queria que você falasse um pouquinho o que é a federação, para quem não conhece, das associações de moradores. A federação, ela é a FAMES, né, que é a Federação das Associações de Moradores da Serra, ela tem o objetivo de congregar as associações, né? Então, a associação de cada bairro é representada pela FAMES, né? Então, a importância porque a FAMES pode estar trazendo, fazendo frente, né, junto a órgãos como a EDP, a CESAM, pode estar trazendo benefícios múltiplos assim, para cada comunidade, né? E assim, participei, cheguei a ser secretário geral da FAMES, cheguei a coordenar 2 processos eleitorais, aquele processo que foi empatado 171 para a Mara e 171 para o Jean. Aí no desempate ali eu fui chamado e coordenei a outra eleição, deu tudo certo. E depois fiz outra eleição também que o Jean foi presidente. Então, tipo assim, né, é importante. Hoje eu não estou mais assim participando, mas eu dou valor para quem participa e a importância realmente da federação funcionar corretamente, sem influência política, sem lado, entendeu? A federação tem que ser dessa forma, senão acaba, em vez de ajudar, prejudicando o processo, a autonomia das comunidades. E o bacana o Adriano, nós disputamos junto essa eleição da federação, nós estávamos na mesma chapa. E aí, na federação, quando tem uma disputa, não sei se mudou, porque eu também estou afastado. Foi o Jacinto, né, que ganhou, né, que foi o Jacinto candidato. Jacinto Cezinho. E aí, na composição das 2 chapas, porque né, a perdedora também compõe, eu acabei pedindo para não ficar, para dar espaço para outras pessoas, né, mas o Adriano permaneceu lá e fez um excelente trabalho. E aí, Adriano, essa atuação dos movimentos populares, óbvio, né, que contribuiu aí para você se tornar um conselheiro tutelar, acredito eu, né? Explica para nós como é que foi o processo para se tornar um conselheiro tutelar e qual é a importância, entrando no tema agora, qual é a importância do conselho tutelar no município ou propriamente no estado, né? Porque eu acredito, depois você vai explicar isso melhor para a gente, mas eu acredito que o conselho tutelar ele faz políticas também para fora do município. Então, em parceria com outros, enfim. Eu queria que você falasse isso pra gente e explicasse para quem está nos assistindo lá no sofá na sala lá, a importância de ser um conselheiro tutelar e queria que você colocasse aqui quantos votos você teve, tá bom? Diego, sim, essa minha trajetória, né, tanto no setor público, tanto no privado, né, no movimento popular, no movimento social, sempre quis fazer alguma coisa, nunca quis ser
alguma coisa a alguém, quis sempre fazer alguma coisa, né? E aí quando eu vi, né, o edital do processo, né, de escolha do Conselho Tutelar, né, da Serra, eu assim, me identifiquei, né, porque eu já atuei, né, também nessa área da infância e tal, e me dispus a participar. Então, assim, como que funciona, né, a escolha? É um processo, né, a legislação pertinente a isso aí é a Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, antigamente conhecido como ECA, mas esse nome já está assim, ficando extinto, agora é chamado ECRIAD, né, que é o Estatuto. Então, é uma escolha que é feita pela comunidade, né, o conselheiro tem que ter mais de 21 anos, ele tem que ter idoneidade, tem que, né, certidões e tal, ele tem que ter uma atuação de 3 anos comprovada através de documentação, né, que ele já atuou nessa área da infância, entendeu? E a escolha é feita municipal, né, município. Cada município nesse Brasil tem um conselho tutelar. Então, o que a lei diz? A cada 100 mil moradores, você tem um conselho tutelar. A Serra já tem 500 poucos mil moradores, então a gente está no 5º conselho aqui na Serra, que é o conselho que eu atuo, né? A gente é um órgão, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, ele tem assim, autonomia, mas é ligado administrativamente à prefeitura, né? A gestão local, no caso a prefeitura, mas ele é um órgão também não jurisdicional. O que é isso? Ele não tem poder de justiça, ele não pode, eu vou dar guarda, vou autorizar uma viagem para o exterior, a gente não tem esse poder. Mas dessa forma a gente tem poder de encaminhar as demandas ao judiciário. Eu tive, né, 218 votos, são 25 vagas, eu fiquei na 19ª colocação, mas na verdade eu comecei a fazer a minha campanha na segunda-feira, então fiz 4 dias de campanha. Poderia ter muito mais votos, assim, acho que a mais votada teve acho que 900 ou 1.200. Mas aí, assim, eu fiquei 19º, quer dizer, consegui entrar entre os 25, entendeu? Então, assim, muito importante, assim, sinto muito honrado, entendeu? De fazer parte do conselho, né? O Conselho Tutelar, ele não faz, igual você falou, ele não faz ações para fora do município. O Conselho Tutelar atua regionalmente. Então, na Serra nós temos 5 conselhos. 5 conselhos, conselho 1, 2, 3, 4, 5. Um atende a região de Laranjeiras, é o primeiro conselho que foi criado. O 2 atende a região de Carapina. O 3 atende a região de Jacaraípe. O 4 a região da Serra Sede. E o 5º conselho, que é o conselho que foi criado agora, né, que foi agora instalado em 2024, ano passado, cuida da região de Civite, que é a sede em Barcelona. Show de bola. Mas aí você falou que é regional, é municipal. Mas e quando ocorre alguma demanda que envolve uma criança ou algum adolescente de um outro município, como é que vocês atuam? Quando ocorre uma demanda de uma criança ou um adolescente, porque é importante frisar né, que o Conselho Tutelar foi criado em 1990, através da Constituição Federal aprovada em 1988. Antes nós tínhamos o quê? O juizado do menor. Não sei se você é dessa época. Sim. Eu sou de uma época, assim, eu era criança, mas exatamente em 88, quando eu tinha 8 anos, criança, se tivesse 10 horas na rua, a gente ficava morrendo de medo, porque passava um camburão no bairro, e se tivesse criança, eles pegavam e levavam até o pai ou para a delegacia. Então, mas ali já foi um grande avanço, porque criaram-se o juizado do menor, criou-se o Código do Menor, e ali já estava havendo uma grande pressão de direitos, pressões assim que vinham, que também muito movimento que estava acontecendo na Europa, né? E foi aprovado, né, que a Constituição brasileira daria amplos direitos às crianças. E isso culminou no Estatuto em 1990. Foi a criação, né, o Estatuto e o ECRIAD, né, o ECA. Que era antigo ECA. Né?
Então, assim, é muito importante. Aí, quando tem uma atuação de outro município, o município só vai acionar a gente, que no caso na Serra, se a criança residir aqui, ou se a família, algum familiar. Por exemplo, recentemente eu atendi um caso, assim, o Conselho Tutelar atua 24 horas. Nós estamos aqui agora, se você ligar para o número do plantão do conselho, um conselheiro vai te atender 24 horas. Claro que de 8 às 18 nós estamos lá pessoalmente e tal, e a partir das 18 horas do plantão a pessoa liga e vai ter um conselheiro, entendeu? E aí, se acontecer uma situação igual esse caso que eu estou contando, aconteceu lá em São José dos Calçados, o plantão de lá foi acionado pela Polícia Militar e uma situação de uma mãe que abandonou lá uma criança em casa e tal, por mais de um dia. E a polícia levantar lá, constatou que a criança tinha parente aqui, na Serra. Então, o que o conselho de lá fez? Trouxe a criança e entregou, através de termo de entrega, a gente recebe, que recebeu a criança, e imediatamente aciona a família daqui e também entrega a família, e depois comunica isso ao Ministério Público. Então, assim, é mais intercâmbio. Ah, tem uma criança aqui que não tem ninguém para cuidar, mas tem parente lá na Bahia. Aí é negociado, a gente vai ter que levar ela lá na Bahia. Aí, né, acionado o motorista. Nesses casos aí, que a criança, ela tem um status, assim, a criança ela está regular ou irregular. A criança não pode ficar sem um responsável. Então, se a criança estiver sem um responsável, ela está irregular. Ou a gente faz uma entrega a uma família extensa, que é um tio, uma tia, ou a gente encaminha essa criança ou adolescente para um acolhimento institucional, que são entidades preparadas para receber. E na Serra nós temos entidades que recebem crianças, claro, capitaneadas, bancadas pelo Poder Público Municipal, e entidades que recebem adolescentes, mas separadamente, feminino e masculino. Show de bola. É muito bom isso, porque assim, essas dúvidas que eu tô perguntando ao Adriano aqui, pessoal, eu tenho certeza que é a mesma dúvida que você tem aí, a dúvida que eu também tinha, então é importante a gente esclarecer. E aí, entrando na questão da lei, eu até coloquei aqui porque eu não sabia que não tinha esse conhecimento que havia mudado o nome, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, vulgo ECA, né? Foi criado em 13 de julho de 1990 por meio da Lei 8069. Aí eu queria que você só exemplificasse para nós aqui, agora é ECRIAD. Qual o significado desse nome? Estatuto da Criança e do Adolescente. É o mesmo significado. A mesma coisa. É porque uma das assim, lutas, né, que as pessoas que defendem os direitos das crianças e adolescentes é derrubar, né, os fantasmas que tinham. Porque na época lá de 80, 70, tal, 60, 40, que começou lá atrás, né, uma revolução de direitos, a gente, por exemplo, Diego, a gente não usa mais o termo menor. Porque quando foi criado esse termo menor, no sentido da palavra mesmo, menor, não tem direito, é uma pessoa que não é vista, que o Estado não tinha importância para o Estado, não tinha lei específica. Então, por exemplo, a gente fala às vezes menor, a gente que está no dia a dia, sem querer a gente fala, é menor de idade, mas é um termo que está assim, tá em desuso pela história, entendeu? Não é questão de modinha, que isso aí agora é deselegante, não, é pela questão da história, então esse menor é pejorativo. Da mesma forma, algumas pessoas também usavam esse ECA de forma pejorativa. Então, para dar mais assim notoriedade, responsabilidade, a gente que atua na área também às vezes esquece, fala ECA e tal, mas assim, a gente tenta usar o termo correto, que é ECRIAD. Show de bola. E aí, você está atuando lá, já tem um ano? A gente completou um ano agora, né? A gente assumiu o mandato de 4 anos, tomamos posse no dia 10 de janeiro. Ah, bacana. Você acredita que precisa de reformulação a lei? Você diz o que? O Estatuto? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem ao longo do tempo, ele vem sendo agregado, né, de acordo com que as situações vão ocorrendo, né? Os legisladores vão assim, acrescentando novas matérias ali, coisas novas, tipo assim, em detrimento da agora internet,
coisas que não tinham previstas, né? E, assim, à medida que vai tendo necessidade, a lei vai sendo modificada. Existem várias coisas que foram incluídas recente, entendeu? Mas essa modificação, assim, ela ocorre com a mesma velocidade das demandas ou não? Porque, assim, a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, né? Arcaica, a mentalidade arcaica, eu não estou dizendo do dia a dia, né? Mas a mentalidade do homem, né? Arcaico ali. E aí acontece várias demandas, né? Depois pode até citar algumas para nós. Coisas banais e às vezes não tá ali na lei, né? Porque a gente sabe que a lei ela estabelece alguns parâmetros, mas ela não é 100%, né? Ela, tipo assim, sim, sim, não é assim. Tem várias nuances. E aí, nesse caminho, o legislativo brasileiro consegue, na mesma velocidade, ir atualizando? Ou quanto tempo que, assim, você observou, quantos períodos foi modificado? O que acontece no Brasil é que muitas das coisas esperam, né, o caldo derramar, ou esperam acontecer uma tragédia para poder, né, alterar a lei. Mas, assim, tem acontecido, sim, entendeu? Muitas mudanças, entendeu? Assim, o que falta mudar muito é a mentalidade das pessoas. Como você falou, um país arcaico, a mentalidade, porque tudo tem uma explicação, tudo tem por trás, um conceito muito bom, positivo. Ninguém assim faz uma lei, né, a próprio estatuto, quando foi, né, promulgado, né, uma das pessoas que mais destacaram foi uma pessoa capixaba, a senadora Rita Camata, que até hoje é criticada, entendeu? Então, assim, mas tudo tem assim, é igual você pegar a Bíblia e ler. Quem lê assim não vai entender, não vai. Agora, quem lê e buscar entender vai falar assim, poxa, que legal. Então tem muita coisa que o que falta mudar mesmo é a mentalidade, que lei a gente tem assim bastante. Bacana. E aí o ECRIARD estabelece vários direitos fundamentais às crianças e os adolescentes, né? Eu queria que você elencasse para nós aí quais direitos assim principais aí mais importantes. E aí é uma pergunta assim que eu vejo no dia a dia, devido ao que eu acabei de comentar aqui com você, Sim. a dificuldade de garantir esses direitos às nossas crianças e adolescentes pelos governos. Assim, as políticas públicas, né, que eu falo, né, de fato garantir esses direitos. Eu queria que você elencasse os direitos para as pessoas conhecerem quais são os direitos que o ECRIAD estabelece e fizesse essa fala sobre as políticas públicas casando com os direitos das crianças e adolescentes. Assim, a gente costuma, assim, criou o ECRIAGE, né? Que o objetivo era criar uma proteção integral à criança e ao adolescente, entendeu? Mas, assim, não só proteger, mas também promover. Não adianta só proteger, assim, a intenção é também promover. Aí vem o Conselho Tutelar, entendeu? Aí o ECRIAGE, né? Aí lá no artigo 4º já, primeiro ele chama, tipo assim, a responsabilidade da família, né? Que assim, são direitos fundamentais e tal. Mas assim, aí começa aqui, ó, é dever da família. Então, a primeira coisa é a família. Hoje, quando eu falo que às vezes não é só mudar a lei, às vezes é mudar a mentalidade, porque para uma pessoa, por exemplo, sendo adolescente ou sendo adulto, estar presa, estar reclusa por tráfico, por o crime que for roubo, primeiro falhou alguém, aí já começou a falhar quem? A família falhou. Já é a primeira, tipo assim, né, constatação que a gente tira. Aí depois vem a comunidade, quer dizer, é dever da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes. Aí vem a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade, e à convivência familiar e comunitária.
Então, assim, esses são os direitos, né, até constitucionais. Esse aqui foi, né, tirado lá do artigo 227 da Constituição, que fala dos direitos da criança e do adolescente. Então, esses direitos aqui, né, são direitos, assim, que têm garantia, entendeu? E prioridade. Aí você me fala assim, como que você garante? Como, em qual sentido se garante? Aí está aqui. A primazia, todo esse direito, saúde, educação, a garantia da prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Chegou lá um acidente, uma batida, aí vai socorrer quem primeiro? Se é um bombeiro, ele sabe que ele tem que socorrer primeiro as crianças. Então já é um direito, né? Assim, tá aqui no estatuto. Aí depois, qual compreende? A procedência do atendimento no serviço público ou de relevância pública. Hoje, se fosse olhar no pé da letra, qualquer que você chegar no... É claro que no UPA, assim, o UPA, qualquer lugar já é infantil. Mas se você chegar em qualquer estabelecimento com uma criança, ela tem prioridade. Muitos lugares não ignoram, fingem que não existe isso. Qualquer lugar, né, relevância para o supermercado, qualquer lugar teria que ter. Né, e também tem preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas. Então, quando vai se criar um plano de governo, tem que dar essa prioridade, né, a primazia das crianças e dos adolescentes. Muito bons. Tá vendo? Você que está nos assistindo aí no sofá da sala, você que não é aqui da Serra, né, de algum lugar no mundo aí, embora esse estatuto é brasileiro, tá, gente? Então, deixar claro, porque, óbvio, tem pessoas que podem estar nos assistindo em países de língua portuguesa, como Portugal, por exemplo, mas o ECRIAD, ele atende à legislação brasileira. Mas você que é de um outro estado, de São Paulo, do Paraná, do Pará, da Bahia, de Minas, as crianças têm prioridade, é o que o Adriano está falando aqui. As crianças têm prioridade. Então, quando você for escolher alguém para ser o seu representante no Legislativo Municipal, no Legislativo Estadual ou no Federal, pergunte a ele se ele tem, no teu projeto ali, prioridade com as crianças e o adolescente, né, para que você possa no futuro cobrar. Porque as políticas públicas, como o Adriano está colocando aqui, elas precisam acontecer para os direitos serem mantidos. Então, o que foi falado aqui é muito relevante. Aí, Diego, aí você pergunta, mas aí tá, quando que o conselho tutelar, né, o conselheiro tutelar, que na verdade não existe o conselheiro tutelar, existe o conselho tutelar. Uhum. A gente é um colegiado, né, então, em que hipótese que o conselho intervém, entra, né, quando há ação, né, uma ação que eu falo é uma ação, né, negativa e tal, ou omissão da sociedade ou do Estado. Então, quando um direito é omitido ou ocorre uma ação, né, que fere, né, que o direito fundamental da criança, ou quando por falta ou omissão o abuso do poder dos pais também, responsáveis. Né, às vezes falta, não colocou na escola, largou em casa lá e saiu, omitiu, entendeu? Ou quando abusa, né, bate, violenta, né, psicologicamente ou sexualmente, ou às vezes na conduta também, entendeu? Então a gente entra nesses casos aqui de ação ou omissão da sociedade, né, que engloba também a família, a comunidade, ou o Estado também. Muito bacana, muito bacana. E aí, baseado na tua fala aí, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quando tem omissão do Estado, né? Eu falo Estado no sentido do poder público, e vocês precisam atuar, tem aquela... Não estou falando de você em específico, mas assim, do órgão que você falou, né? O Conselho Tutelar, um colegiado. Aquela pulga atrás da orelha, assim, pô, você vai ser perseguido pelo governante A ou B, entendeu? Tem isso no dia a dia. Você falou que o conselho é independente, né? Vocês foram eleitos popularmente pelo voto. É sufrágio eleitoral como um candidato a vereador, deputado, prefeito. Ou seja, você tem a prerrogativa de 4 anos, independente do que ocorra. Mas, quando você precisa atuar contra o poder público, para garantir o direito, vocês
a atuação procede? Tem aquela cisma, aquele medo? Não, a gente foi eleito, né, escolhido pela comunidade exatamente para poder, né, defender e promover os direitos da criança e do adolescente. Então, diariamente, a gente, quando é provocado, a gente não pode agir por ofício. Sim, sim. A gente só age, né, quando, né, é necessário. Mas a gente não tem essa, assim, medo, essas coisas assim de tipo, a retaliação, não. A gente, assim, a gente na Serra estamos no grupo, assim, são 25 conselheiros, né, são 5 regionais, cada conselho tutelado no Brasil inteiro. Deve ser composto por 5 conselheiros, né, a gente tem ali 2 assistente administrativo que é fornecido pela administração, mas não faz parte do corpo de conselheiro, mas a gente diariamente requisita saúde, educação, entendeu? O serviço que assim, que chegar para a gente, assim, por falta, ou por omissão, ou por negligência do setor público, prefeitura, estado, a gente atua sem, né, a gente olha, assim, está incumbido aqui da Constituição e do Estatuto, entendeu? Legal. E deixa eu te perguntar, Adriano, como é que você vê essa questão da violência nos dias atuais contra as crianças e adolescentes? Nós estamos vivendo um mundo tecnológico, né? E a violência ela está impregnada em todos os âmbitos, né? Assim, infelizmente a gente tem que falar isso aqui, mas é uma realidade do mundo, né? Não falo nem do Brasil, mas é uma realidade do mundo. A gente vê casos difíceis, né? Fora do Brasil, dentro do nosso país. O que você, na sua visão, assim, né? Como pai que você é, como esposo que você é, como filho que você é, mas também como ator social que você também é. O que falta para tentar minimizar a violência das nossas crianças e adolescentes? O que falta, na minha opinião, é informação, porque já atendi vários agressores, né? Já estou há 1 ano, já atendi mais de 200 famílias, já atendi vários agressores mãe, agressores pai, né? E, assim, todos eles vêm com o mesmo discurso, porque minha mãe me batia, porque meu pai me batia, que minha avó me batia, e eu, tipo assim, então, para todos eles eu sempre falo a mesma coisa, que hoje a educação não se faz com agressão, a educação se faz com diálogo, conversando, né? Às vezes você conversa, às vezes aplicam não, você vai ficar sem telefone, vai ficar aqui no cantinho, né, um pouquinho, né, sem humilhação, sem castigo, né, mas assim, muito diálogo. E eu vejo que é informação, que todas as pessoas que eu converso, assim, eu consigo mostrar para elas que não é assim, você no seu tempo foi assim, você entende? Até que no seu tempo nunca foi certo, mas realmente eu apanhei bastante. Então, eu também levei umas correadas, tenho certeza que você também tomou, não é? É isso aí, com certeza. Então, assim, mas enfim, os tempos mudaram, né? A gente, né, tá na era aí da tecnologia, né? Inteligência artificial, né? E só que essas pessoas estão vivendo ainda nessa era aí, entendeu? Eu, por exemplo, meu filho tem 12 anos, eu nunca precisei, na verdade, né? Que o meu filho é muito tranquilo, Arthur. Mas eu não espero nem precisar, porque, né, eu acho que é conversando, é tendo autoridade, liderança, né, que se faz educação. Então precisa mudar essa. Felizmente eu sinto falta disso, né, dessa comunicação aí. Sinto muita falta. Bacana. Ou seja, o diálogo dentro do lar, né, primeiramente, né, mas também para a comunidade, né? A comunidade precisa unir e proteger as crianças da comunidade, né? Antigamente tinha muito isso, né? Por exemplo, eu sou de uma época que, né, eu sou nascido e criado em Eldorado, e lá foi um conjunto entregue para as indústrias, né, Vale e antiga CST, hoje ArcelorMittal, para atender os trabalhadores que estavam chegando de fora da cidade e também os que aqui estavam. E as casas não tinham muro, né? Só tinha um murinho baixinho na frente, mas ao lado eram cercas. E aí, assim, eu lembro, assim, como se fosse hoje aqui, se eu fechar os olhos,
dos pais sentados na calçada, conversando, enquanto a gente estava brincando ali, né? Ou seja, ele dava liberdade para a gente brincar, acompanhava as nossas brincadeiras, muitas das vezes participavam também e nos protegiam, né, contra a questão da violência, porque a violência sempre existiu desde que o mundo é mundo, mas é óbvio que assim, naquela época não era tão difundida, né? Então, a proteção que você tem colocado aí é importante nesse sentido. E sobre a reformulação do ECRIAD, eu até li antes né, após a nossa conversa, eu dei uma lida, eu vi que teve uma reformulação onde estabeleceu a obrigatoriedade em consultas de cadastro distrital, estadual e nacional. Queria que você explicasse isso, se isso de fato já está funcionando, se vocês têm acesso a outros sistemas municipais, por exemplo, de Vila Velha, para qualquer dúvida, qualquer informação, ou até mesmo de outro estado ou a nível nacional. E como isso contribui, ou irá contribuir, se ainda a Serra não tiver a Serra ou o Espírito Santo, não sei, não tiver já atuando com esse sistema. Como isso vai contribuir para o trabalho de vocês? Diego, né, a era da tecnologia, da informatização, né? Existe um sistema chamado CIPIA, que é um sistema exatamente voltado, criado por Conselho Tutelar. Esse é um sistema nacional, né? Que é todo Conselho Tutelar ter esse programa, alimentar esse programa para gerar dados, né, de todos os indicadores aí, né? E com esse programa isso aí é possível, porque assim, o Espírito Santo não implantou ainda, está em fase de implantação, é uma articulação a nível estadual, que você tem que ter, cada município tem que ter um gestor do sistema, porque tem que ter um servidor, aí está em fase de implantação, a gente não atua nesse sistema ainda. Então hoje, para a gente ter informação, a gente tem que solicitar através de e-mail, né? A gente não tem sistemas assim que a gente acessa, não, é tudo por e-mail. Assim, a gente solicita, né, quando é uma informação pertinente de uma criança ou um adolescente, que a gente tem conhecimento que morou na cidade de Itabuna, na Bahia, no bairro tal, a gente busca saber qual é o conselho daquela região e manda para saber se tem informação. Então, todos os conselhos fazem assim. Alguns conselhos já têm o CIPIA, né, mas o CIPIA ele também é de uso ali daquele conselho. Só que ele gera informações para uma base nacional, para gerar indicadores, entendeu? Show. E tem algum prazo na lei para implantação? Estabelece algum prazo ou não? Não tem prazo, não. Entendeu? Está sendo implantado, assim, já era assim, para estar, né, funcionando já. Assim, é muito bom para o conselheiro também. Agiliza muito. Bacana. Você, pai e mãe que está nos assistindo aí, então vamos cobrar, né? Aproveitando aqui esse espaço que a gente tem aqui, cobrar o nosso governador que possa dar ênfase a esse sistema aqui no estado do Espírito Santo, para que possa ajudar no trabalho dos conselheiros tutelares e também na diminuição da violência, né? Porque como o Adriano colocou aqui, é de importância para que tenha um conhecimento maior de base de dados para atuar no município. Então, pedir ao governador, aos nossos legisladores estaduais, que possam olhar com carinho para essa política do Conselho Tutelar, ajudando os conselheiros de todos os municípios, 78 municípios do estado do Espírito Santo. Vamos lá. Dando continuidade aqui, uma pergunta que assim está muito no cotidiano também, que eu gostaria de ouvir a tua visão. Cara, essa questão dos debates ideológicos nas escolas, né? Como é que vocês do Conselho Tutelar vê isso? Ou na sua visão, como é que você pensa isso? Né? A gente está vendo aí algumas coisas acontecendo dentro das escolas aí, ou propriamente em locais públicos, envolvendo essas ideologias. Como é que você vê, ou o conselho atua nesse âmbito, né? Porque eu acredito que deve ter algumas demandas, às vezes chamar na escola para debater com pais, enfim, ó. Como é que é isso? A gente, assim,
assim, você fala no âmbito que entre alunos e alunos, assim? Alunos e alunos, professores, Sim, pais, sim. enfim, toda... Porque a Comunidade escola, escolar ali, o né? ambiente escolar não é só professor e alunos, É, é família, é a sociedade em volta. assim, são casos, assim, pelo menos aqui no município, né, excepcionais, assim, pode acontecer, já pode aconteceu algum caso, mas aí a gente atua sempre na proteção do direito da criança e adolescente, que o direito fundamental é a liberdade, respeito, entendeu? Então, assim, a gente não pode interferir no direito, entendeu? Porque um dos direitos fundamentais deles é a liberdade. Se ele é Vasco, se ele é Flamengo, se ele é Maranata, se é Deus e Amor, se é católico, nem até os pais têm que, claro que há um governo ali da familiar, né, que o pai vai criando a criança, vai instruindo, mas é um direito deles, entendeu? E aí quando ocorre um caso que, né, assim, também pela experiência que eu tenho de um ano, foram poucos casos assim de bullying, né, quando alguém, né, ofende outra pessoa, né, por alguma característica da pessoa, do corpo, por crença, né, aí é levado, né, o artigo 54, se não me engano, se não falha a memória, 56 do ECRIAD, assim, tem duas hipóteses, né, que obrigam, né, tipo assim, órgãos a mandar informações para o conselho. E quando na saúde, se alguma criança chega lá e está machucada, arranhada, alguma coisa suspeita, eles são obrigados a encaminhar para o conselho. E a escola, né, a gente está falando de ambiente escolar, os casos que elas são obrigados a mandar o que a gente mais recebe, diariamente, e-mail de escola e tal, nos casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas, né, injustificadas e evasão escolar, e elevado nível de repetência, quando um aluno reprova uma, duas, três, tipo assim, né? Então, eles são obrigados. Tudo que acontece referente a alunos, eles encaminham pra gente. Bacana. E assim, nesse um ano que você já tá lá, teve algum caso engraçado, algo assim que, tipo assim, chamaram vocês e, sabe, não era pro conselho tutelar atuar, mas assim, algo que vocês falam, pô, não tem sentido a gente tá aqui e tal, assim, Entendi. não precisa citar o Inusitado. local, nada disso, até para guardar as pessoas, né? Mas assim, algo engraçado, alguma ocasião que você lembra, assim, que, né, nesse um ano sempre vem na sua memória? O Diego, assim, os casos são sigilosos, né, a gente não pode falar com muito detalhe, mas assim, o que acontece, né, vou nem dizer que é engraçado, que até porque o conselho é um órgão que atende de porta aberta, entendeu? E a gente recebe denúncia por e-mail, denúncia por telefone, a pessoa pode ir lá também fazer uma denúncia de maltrato, de violação de direito, né? A gente recebe muito. E assim, quando a pessoa faz uma denúncia, a gente vê muito conflito de interesse. É pai brigando com mãe, e aí denuncia um, denuncia o outro. E a gente fica observando, né, que quando a pessoa quer usar o órgão, quando quer, né, fazer uma denúncia para prejudicar o outro, entendeu? Então acontece muito isso aí. E a gente tem que ir lá notificar a pessoa e marca, a pessoa vem, e às vezes a pessoa, na verdade, ela é a vítima. Ou, né, são os casos assim inusitados que acontecem de vez em quando. Casos engraçados assim, uma vez eu estava no plantão do Conselho Tutelar, e o plantão, né, de 8 até as 8 horas da manhã, de 18 até as 8 horas da manhã, e era 7h30 da manhã, me ligaram, né, já estava até tomando banho para ir trabalhar, e me ligaram e tinha um menino ali ali em Laranjeiras, em Jardim do Bueiro, aquela escola que tem ali o Aristóbulo, né? Aham. E o menino tava lá. E eu fui, aí eu cheguei lá, na verdade era um menino morador de situação de rua, ele tava caído no chão, eu tentei acordar ele para conversar com ele. Aí eu vi, tinha uma serrinha, assim, uma serrinha, então até assim, engraçado, mas até perigoso, Sim, uma serrinha meio que assim, com uma pontinha, né? sim. Aí quando ele acordou assim, aí ele foi pegar a serrinha, eu tava até com o sapato, segurei a serrinha, aí perguntei, ele me tratando
um pouco mal, né? Acho que ele estava sob o uso de alguma substância. E aí quando eu, né, virei assim, ele saiu correndo. Ele se evadiu, entendeu? Aí já tinha chamado a polícia, não para, né, assim, para poder me dar um suporte, né? Aí ele saiu correndo, aí o policial falou, não, esse menino fica aí direto e tal. E na verdade, né, esse tipo de caso é mais com a equipe de abordagem de rua. Mas como eles não têm, né, assim, de madrugada, né, a gente acaba fazendo. Então são casos assim que acontecem, pessoas às vezes que chegam lá, né, com revoltadas, e a gente acaba explicando como que funcionam as coisas, né? Mas no final acaba que fica tudo tranquilo, entendeu? Essa experiência que a gente tem de lidar com pessoas, de atendimento ao público é muito importante. A gente consegue, né, deixar a pessoa tranquila, né? E nos casos assim que tem que encaminhar para a delegacia, né, a gente não pensa duas vezes, a gente tem que agir. Show de bola. Bom, gente, nós já estamos chegando nos finalmente aqui, mas antes eu quero lembrar que nós temos esse espaço de publicidade aqui para você que tem o seu negócio, quer trazer o seu negócio aqui para Panorâmica TV, né, pro programa Trocando Ideia com o Mancini. Nós vamos deixar aqui embaixo o e-mail, contato, para você fazer contato com a gente, para trazer a tua publicidade aqui. E em breve, né, nós vamos estar divulgando com mais ênfase os nossos apoiadores. Esses aqui, né, a Cia Doce e o Mercadinho do Felipe, são os apoiadores iniciais que estão abraçando o nosso projeto. Então, você pode ter acesso aí no rodapé aqui do vídeo. Lembrando você compartilhar esse vídeo com todo mundo aí que, né, que você conhece, seus familiares, amigos, para que esse assunto se torne cada vez mais relevante e também que nós possamos chegar ao máximo de famílias na nossa cidade, a Serra também no estado do Espírito Santo e no Brasil. Adriano, mudando um pouco o assunto agora, você tem algum hobby? Pratica esporte? Conta pra gente aí. Diego, nessa correria a gente tá assim, até fica, né, meio assim, devagar, né? Mas assim, eu gosto muito de futebol, joguei muita bola desde criança, né? Minha Carrone, né? Quando ali nem campo tinha, o campo era cheio de brita, a gente jogava bola ali e tal. Joguei muito, cheguei a ser um dos melhores jogadores do bairro quando era criança. Então, assim, a última vez que fui jogar bola, agora ano passado, lá no Campo Society de Colina, eu fui fazer uma jogada, entrar no cara, entrei assim de mau jeito e bati o joelho na perna dele, minha perna, tipo assim, até hoje Tá tô contudinho, não tô conseguindo. Mas eu gosto muito, né, de passear, gosto também de surfar, mas também tô parado, entendeu? Gosto de passear, gosto também de ir para o interior, a gente tem um sítio lá em Marechal Floriano. Então, assim, eu gosto de estar com a família, entendeu? Estar com a família, entendeu? Gosto de ver vídeo também na internet, entendeu? Eu acho bacana, entendeu? Fazer essa questão mental, essa higiene mental também. Sim, show de bola. E deixa eu te falar, é óbvio que vocês, para atuar aí com a sociedade, vocês também precisam ler, né? Eu tenho perguntado isso para as pessoas, se um livro que você indicaria para os amigos da Panorâmica TV para lerem. Rapaz, o livro que eu posso indicar é o livro mais vendido, mais lido, mais vendido até hoje, que é a Bíblia Sagrada, entendeu? Que é o livro mais importante. Você que não é cristão, você que é ateu, né? Que você leia, porque ali, tipo assim, é um livro que te dá uma dimensão do que é o que a gente está vivendo hoje. Show de bola, isso aí, a indicação é excelente. A Bíblia sempre é um livro que tem que estar na nossa cabeceira. E aí nós só tem mais duas perguntinhas pra gente finalizar. Diego, eu trouxe aqui um top 10 aqui depois para falar ainda do conselho, as demandas. Aproveitando, fala o contato, telefone para o contato, pessoal. Eu vou falar do contato lá da minha regional, que é a regional 5, que fica ali em Barcelona. A gente atende ali de Taquara 1 até lá no Porto Dourado, até toda essa região da Civite aqui para trás, inclusive aqui, toda essa região aqui a gente atende. Então a gente está ali na rua Lagoinha 121, em Barcelona. O telefone de contato é 98128-8869. Né? Pode repetir. 98128-8869. E a gente também tem o nosso e-mail,
que depois se você puder colocar aí na, Sim, vai estar na embaixo no legenda para as rodapé. pessoas, pode estar mandando denúncias de violação de direito, abuso sexual, maus tratos, negligência. E aí o e-mail é CT, né, de Conselho Tutelar, CT, Serra, Regi, né, que é de região, o número 5, CT Serra Regi 5, @gmail.com, né? E você pode estar indo lá também, né, em Barcelona, a gente vai te atender lá, porque demanda espontânea, portas estão abertas, para a gente poder estar encaminhando, né, requerendo serviços ao setor público, de saúde, educação, né, e tudo que tiver a nosso alcance. E aí, toca aí os top 10 aí que você quer. Eu fiz aqui, né, para trazer aqui para o seu programa, Sim. né? Desde já quero te parabenizar pelo seu talento, pela sua iniciativa, me colocar à disposição para poder ajudar você, né, nesse projeto que é grandioso e tem um futuro brilhante. Então, assim, eu fiz 2 top 10, né? O primeiro top 10, assim, é lá da nossa Regional 5, que atende essa região da Grande Civite, e eu trouxe aqui em percentual, nesse ano que a gente trabalhou agora, né, as maiores demandas que chegaram até o Conselho. Então, em primeiro lugar, evasão escolar, né, quando a criança, o adolescente, 100 faltas, 200 faltas, abandona a escola. Tem N motivos, às vezes mudou do bairro, às vezes está doente, às vezes a mãe é usuária, tem vários motivos. Então, evasão escolar número 1, com 29%. Depois, com 20%, maus tratos e negligência. Quando a mãe, o pai, né, negligencia o trato com a criança, não leva no médico, deixa largado, entendeu? Aí as pessoas denunciam, a escola às vezes manda também. Chega no hospital a criança com a cabeça cheia de bichos, cheia de machucado, por chamada, acho que é miase, que é piolho, entendeu? Uhum. Então acontece muito, a gente pensa que não. Chega lá no conselho, né, a criança ficou internada, às vezes aquelas bichinhos que dá, assim, coisa assim, Feridas, né? impressionante. E acontece, tá? Em segundo lugar. Terceiro lugar, com 9%, violência física. Oitavo lugar, agressividade e rebeldia. Aí já é mais do adolescente, não é nada assim, o pai e a mãe, é o adolescente também, que às vezes está naquela idade de 14, 15 anos, 16 anos, já quer fumar, já quer tomar copão, já quer ficar na pracinha, né? E aí é importante destacar que a proteção, né, que fala em a proteção, ela tem duas frentes, né? Que a gente não chegou nem a tocar nessa parte aqui. Tem a proteção, que nós temos uma delegacia, que é em Vitória, mas tem a previsão de até colocar aqui na Serra, que é a DPCA, que é a Delegacia de Proteção Criança e Adolescente, né? Caso de abuso, caso de qualquer coisa envolvendo sendo vítima, é lá. E nós temos a DEACLE, que é a Delegacia de Adolescente em Conflito com a Lei. Todo adolescente a partir de 14 anos ele responde a todos os artigos aqui do Código Penal, ele responde. Só que é diferente, né? A forma de penalidade é diferente, mas ele responde. Então a gente tem adolescente com agressividade e rebeldia. Tá xingando a mãe, tá gritando com a mãe, não respeita o pai. Então aqui, em quarto lugar, né, a gente tem agressividade e rebeldia. Aí em quinto lugar, abuso sexual extrafamiliar. É a situação que acontece fora da família, um conhecido, alguém, tipo assim, né? Aí depois vem violência psicológica, que é quando alguém, né? Não bate, mas humilha, né? Sim. Faz coisas assim que ferem a pessoa. Depois nós temos acompanhamento, que é quando o hospital às vezes manda para acompanhar adolescente, às vezes teve um filho, a menina de 14 anos teve um filho, aí pede pra gente acompanhar a mãe e o filho, porque a menina tinha 14 anos, então assim... Entender o caso, o que aconteceu. Outras demandas, né, que são diversas outras demandas. Aí vem em nono lugar, abuso sexual intrafamiliar, que aí é quando acontece dentro de casa, um tio, um pai, um padrasto, um avô, entendeu? Acontece, né? E em décimo lugar, abandono de incapaz, que é quando a criança ou adolescente fica irregular, fica ali sozinho, né? Aí às vezes o conselho é acionado. A mãe saiu pra festa, isso, o pai vai acionado ou às vezes chega a denúncia, entendeu? Agora, dentro dessas demandas e proporcionalmente, eu vou trazer os bairros, top 10. Isso é importante, ó, presta atenção. Top 10 de casos que chegam lá na nossa regional. E aí eu queria fazer uma dinâmica com você, se você imagina qual o bairro que está em primeiro lugar. Aqui na nossa sua região? Rapaz, nada contra a comunidade, tá, gente?
Mas eu acredito que Cidade Pomar? Cidade Pomar está em segundo, primeiro está Eldorado. Olha. Então no top 10 a gente tem com 17,3%. Em média a gente atendeu em uns 800 casos esse mês agora, esse ano 2024. Eldorado, né? Aí depois Cidade Pomar, com 16,6%. Depois Nova Carapina 1, com 13,4%. Nova Carapina 2, 11,1%. Residencial Tubarão, 9,1%. Barcelona, 8%. Serra Dourada 2, 6,4%. Novo Porto Canoa 1, 6,1%. Taquara 2, 6,1%. E Taquara 1, 5,9%. Então, assim, mais ou menos nesse ciclo aqui de demandas, proporcionalmente a esses bairros. A gente tem atendido lá diariamente com essas demandas aí, né, assim, infelizmente negativas, né? Sim. E a gente queria que não fosse ninguém lá, que não existia, assim, que não tivesse demanda, mas infelizmente ainda acontece, né? Caramba, Eldorado, não me decepciona, Eldorado. Vamos cuidar das nossas crianças e adolescentes, seus pais aí, pais, tios, avós e propriamente a comunidade. Se vocês detectarem qualquer abuso contra a criança e adolescente, entre em contato com o telefone, com o e-mail que o Adriano colocou aqui na regional que atende a região da Civite A e Civite B. Não negligencie, porque hoje pode ser o seu vizinho, né? Mas amanhã está dentro da sua casa. Então vamos cuidar das crianças e adolescentes, que como o meu pastor fala, e a minha pastora, não é o futuro, é o presente, né? As crianças e adolescentes são o nosso presente, então precisamos cuidar com todo carinho. Diego, você acha que você falou isso? Você acha o que eu acho que, assim, que na minha experiência como presidente de bairro, como uma pessoa que lidou, né, diretamente na comunidade, o que podia ajudar, que às vezes para a gente às vezes é difícil, é uma maior atuação também das igrejas, das associações de moradores, porque eu fico imaginando que evasão escolar, claro que a escola lá fala, ó, não pode faltar, porque na lei fala, vou ter que mandar para o conselho tutelar. Hoje nós temos uma questão muito frequente, que é pessoas indo lá, porque reclamando que perderam o Bolsa Família, porque o filho está faltando, isso é uma demanda diária. Sim. Mas enfim, se as associações de moradores, as igrejas, fizessem panfleto, ou rodasse um carro de som, que a gente foi presente, sabe que a única coisa que funciona na comunidade é um carro de som passando. Um carro de som falando, ó, cuidado, abuso sexual é crime, você pode ser preso, a criança fica atenta, para poder, assim, oprimir mesmo, prevenir, para que, assim, dentro de casa a pessoa escuta ali, opa, fica atenta, porque é impossível, que sabendo que o rigor da lei hoje, acontece isso diariamente. Hoje acontece, quando você pensar que amanhã chega outro caso e vai chegando e não para. E também dá voz a vocês, né? Porque poderia chamar vocês para fazer uma palestra na comunidade. Nós estamos, né, à disposição. Para fazer uma panfletagem no bairro, uma visita PAP, porta a porta. A gente fica assim naquele trabalho de atendimento, de demanda assim, mas assim, a minha vontade mesmo era estar fazendo isso aí, nas escolas, e divulgando, porque quem vai lá, quem a gente atende, parece que a gente consegue dar uma luz, um norte. Sim. Mas, né, assim, a gente não consegue chegar em todos, assim, por isso que é importante esse dia aqui, essa oportunidade que você está dando, e a gente se colocar à disposição, né, de toda a comunidade, de toda a sociedade em geral. Bacana.